começar a falar sobre palestras. A LG faz palestras sobre vários temas, mas eu queria saber como que começou o convite, qual era o tema que eles te solicitaram? Bom, eu sempre digo o seguinte, especialmente quando a gente fala de palestrante, né, tem muita gente inspiradora. O portfólio de palestrantes aqui da Sandra Pascoal é o melhor do Brasil, sem sombra de dúvidas. E aí eu sempre digo que eu não sou um palestrante profissional, mas eu sou um profissional que dá palestras. E onde isso aconteceu na minha vida? Eu sempre, provavelmente potencializado pela experiência com Camelô, me comuniquei bem, em público, assim. Sempre foi uma coisa natural para mim e eu forcei a barra fazendo isso. Então, como você disse, eu sou engenheiro, né? Me formei em engenharia elétrica. E eu sempre, quando eu tive a oportunidade de estar em público, eu me lançava. E aí, passou o tempo, trabalhei como engenheiro e eu entrei na Natura. Natura é uma das empresas mais admiradas e inovadoras do Brasil. Sim. E aí eu entrei como trainee lá e fiquei 7 anos. E quando eu saí da Natura, eu pedi demissão e entrei na ACE, que hoje eu sou um dos sócios, eu escrevi um artigo que era assim, por que eu pedi demissão da Natura? E esse artigo viralizou, foi para a página principal do LinkedIn no Brasil e deu 24 horas, eu recebi 5 convites para fazer palestra. Isso em janeiro, fevereiro de 2017. E o que eles queriam que você falasse? Eles queriam que eu falasse sobre essa experiência de sair de uma empresa onde todo mundo quer trabalhar para ir para uma empresa que naquele momento a gente estava especializado em acelerar startups. Isso era 2017. Então, o que hoje a gente está vendo desse movimento de transformação digital, de startups e grandes empresas, eu percebi esse movimento. Conversei bastante com a minha esposa, porque essa é uma decisão familiar, né? Claro. Pedi demissão da empresa porque eu estava super bem para ir para esse que tinha 12 pessoas. Então, a curiosidade do mundo corporativo foi, como que alguém que é executivo em ascensão pede demissão para ir trabalhar com startups? Então as pessoas queriam me ouvir qual foi o racional de sair do mundo corporativo e ir para esse mundo da inovação. Então foi um semestre, fiz várias palestras, várias. E teve um ponto padrão, assim, comum, sempre para liderança. Sempre. Sempre para gerentes, diretores, vice-presidentes, presidentes. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a prestar mais atenção em fazer palestra. Não conduzir de uma maneira profissional. Naquele momento eu estou aqui à disposição, se alguém quiser me chama, né? E aí as minhas palestras começaram a ser as melhores avaliadas dos eventos. Então eu ia receber o feedback, a sua palestra todo mundo amou, foi a melhor avaliada. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui, né? Porque pra mim é tão natural, eu chego lá, compartilho as minhas experiências, e aí quem tá acompanhando de fora, o feedback era assim, eu consegui associar conceitos teóricos e práticos com a realidade de quem está sentado numa empresa que tem burocracia, que tem regras, que tem compliance. Então, como que você consegue pensar diferente, olhar para esse novo contexto de mundo, porque é um novo contexto de mundo, muita coisa mudando, e a gente foi educado de uma maneira bem revolução industrial, né, de ser. Então, esse é o processo, é assim que faz, você é pago para fazer isso. Sim. E o mundo novo está pedindo um espírito mais empreendedor, né? Certo. Então, essa transição, basicamente, é uma das coisas que eu mais gosto de falar e que mais me convidam para falar. E é um espírito empreendedor dentro das empresas Dentro das empresas. Não é que todo mundo vai ser empreendedor, a gente estava até conversando isso. Você pode falar um pouquinho sobre... Esse é o seguinte, isso é bem importante, esse ponto. Eu fui um intraempreendedor, né? Eu trabalhei 5 anos numa multinacional americana como engenheiro, depois eu entrei na Natura, foram 7 anos na Natura. Hoje, na ACE, o meu papel é uma empresa de inovação que ajuda grandes empresas a proporcionarem um ambiente onde as pessoas sejam quem são, inclusive se quiser fazer diferente, pode como empreendedor. A gente chama disso de intraempreendedor. Sim. Eu fui intraempreendedor. Então, eu estava na Natura, como exemplo, eu era gerente de marketing, cuidava de uma categoria lá. Eu olhava uma oportunidade, um problema, e eu via que ninguém ia resolver e a empresa não colocava foco naquilo, eu tomava para mim, criava uma solução, alinhava com os gestores e fazia acontecer. Que bacana. Isso é ser empreendedor, você não precisa abrir uma empresa. Claro que não. E mais legal do que isso independente se você trabalha no jurídico, se você trabalha na contabilidade, se você trabalha em vendas, toda e qualquer pessoa pode e deve desenvolver a atitude empreendedora, que é fazer diferente na sua realidade. Que bacana. Você sabe que antes da gente começar, a gente bater um papo, e eu quero que você me conte sobre esse projeto que foi no começo da pandemia no Hospital das Clínicas com os robôs. Me fala como foi isso. Na verdade, eu já trabalho com robôs há mais ou menos 10 anos, né? Tem uma pessoa muito bacana que eu faço questão de falar o nome dela, que é o Arthur, da Somai, foi meu aluno.
E aí ele um dia levou um robô. Eu falei, nossa, que coisa, né? Como as pessoas quando veem os robôs também a primeira vez, quando você vê a primeira vez, é impacto. Você fala, nossa, o futuro chegou. Aí ele levou, depois ele me vendeu um. Hoje eu tenho aqui, depois eu vou mostrar para vocês, mais de 10 tipos de robôs. Tenho roboticistas na minha equipe. E aí no ano passado eu fiz um investimento, enfim, comecei numa empresa chamada Plugin Bot, né, que é uma empresa de robôs. E além disso, já há 2 anos eu sempre palestrava para o pessoal da gestão do Hospital das Clínicas. Aí uma doutora lá, que é a doutora Elizabeth, uma doutora que ela é como se fosse a gestora, né? Acima dela só tem uma pessoa e ela não está tanto na medicina, mas ela ajuda a gerir aquela, enfim, 2 quarteirões com 26 mil funcionários. Ela me ligou e falou assim, Gil, a gente está com muita... Você trabalha com robô e a gente está com um problema aqui porque já são mais de 400 servidores de saúde, né, médicos, enfermeiros, enfermeiras, que já estão positivos de Covid-19. A gente tem que colocar essas pessoas em quarentena, infelizmente algumas tiveram que ser internadas, e a gente está muito preocupado com a comunidade. Será que os robôs podem nos ajudar aí? Eu liguei na Plugin Bot, conversei ali com a Melina Yassuda, que é fantástica. Falei, Melina, o que você acha de a gente mandar 3 robôs para lá? Aí hoje tem 3 robôs lá. Inicialmente, quem quiser ver os vídeos, eles anularam o local onde as pessoas ficavam sentadas uma da outra esperando atendimento. Agora todo mundo lá tem os protocolos de 1,5 metro de cada um, e as pessoas conversam com o robô, que por trás tem um médico, ou um enfermeiro, ou um auxiliar de enfermagem, fazendo perguntas básicas. Está sem olfato, está com febre, para fazer uma triagem. Aí à noite, o Hospital Central, que é o prédio central, né, ficou todo para Covid, e ninguém pode entrar lá, nem os familiares para visitar. Então, às vezes, você fica 10 dias sem ver uma pessoa que você ama muito. Então, os robôs, à noite, eles gravam um vídeo com aquela pessoa que já está em recuperação, já está bem, né? A pessoa manda uma mensagem, depois as pessoas podem assistir esse vídeo ou via robô ou enviando via WhatsApp, porque é uma forma de... E aí foi bacana que agora os doutores Alegrias, né, que fazem aquele trabalho fantástico nos hospitais, não podem ir lá. E aí eles estão indo através do robô. É fantástico. Que legal. E eu acho interessante quando você fala sobre o exemplo da China, como a gente pode pegar os exemplos da China aqui para o Brasil. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Acho que, Sandra, dá para dividir talvez em alguns aspectos dessa abordagem. Primeiro, olhar os casos de inovação propriamente dito, e segundo, pensar, olhar do aspecto de mindset, de mentalidade, de cultura, de como que eles pensam a inovação. E aí pegando já por essa última parte. Então, quando a gente fala de inovação, normalmente a gente usa quase como uma expressão só inovação tecnológica, né? Parece que tecnologia tem que estar sempre presente. E a China tem nos mostrado que, na verdade, não é só tecnologia que nos ajuda a inovar também. Você pode pensar em inovação em modelo de gestão, em produto, em modelo de negócio. Então, várias formas que são mais próximas da gente do que o próprio Estados Unidos. Estados Unidos e Ocidente, de uma forma geral, sempre pensam em inovação em vamos fazer uma tecnologia super disruptiva. Os chineses têm focado assim, vamos desenvolver alguma coisa que atendam os consumidores, que aproveitem uma oportunidade. E muitas vezes, Sandra, isso não precisa ser uma alta tecnologia. E aí eu vou dar um exemplo muito concreto, em que inclusive está acontecendo aqui no Brasil, que são os meios de pagamento via celular. Então, quando os Estados Unidos começou a desenvolver isso, as empresas americanas lá atrás, pensaram, olha, vamos fazer com pagamento via celular com chip de reconhecimento, com um negócio super high-tech, em termos de segurança. Para eles faz sentido, porque é um mercado onde tem uma alta renda, tem tecnologia, tem infraestrutura, tudo mais. Quando a gente pensa no mercado como a China, que apesar de você ter uma base de classe média já muito grande, mas você tem mais de 1,4 bilhão de pessoas. Você não consegue fazer celulares com alta tecnologia para todo mundo. E eles começaram a adotar o QR Code. O QR Code é uma tecnologia que existe há quase 20 anos. Foi criada para gestão de linhas de produção na indústria automotiva no Japão e foi aplicado para um negócio de meio de pagamento para o consumidor, uma coisa completamente diferente. E eles perceberam como isso facilita. E aqui no Brasil, o nosso meio de pagamento via celular que a gente está adotando é o QR Code. Então isso nos mostrou que não precisa de um negócio high-tech, não precisa
precisa ser um negócio super caro, pelo contrário, que seja mais simples para todo mundo, e isso consegue alcançar 1,4 bilhão de pessoas. Se a gente no Brasil estivesse fazendo um modelo americano, com certeza não teria o mesmo nível de sucesso que está acontecendo agora no Brasil. Isso só para falar uma das partes. Então, só para resumir isso de uma forma bem sim, simplista, né? Porque é muito mais profundo do que isso. Então, você tem inovação além da tecnologia. Inovação é esse olhar das necessidades e da realidade do mercado. Então, uma inovação de negócios e não só de tecnologia. Isso é um modelo, e aí você tem uma série de outras coisas acontecendo que no Brasil muitas empresas estão adotando, e o que é interessante é que, de novo, a gente sempre olhava para os Estados Unidos como uma grande referência, e cada vez mais a China nos dá melhores benchmarks do que o mercado americano. Ai, que legal. Já que a gente está falando da China, eu vou pular uma pergunta que eu ia fazer, que eu achei muito legal o que você falou. Como está se tornando a nova líder mundial em inovação? Me fala, como que a China está se tornando essa nova líder? Eu acho que um dos pontos é esse que eu comentei, essa visão diferente. Então, facilita, ao invés de ficar criando tecnologias que são muito caras, pode ser super disruptivas, mas são pouco acessíveis. Quando a China olha, fala, vamos criar coisas que podem alcançar uma base maior da população. Pagamento via celular tem mais de 900 milhões de usuários na China, Sandra. São quase 5 vezes o Brasil em termos de adoção. Isso nos mostra também que essas tecnologias podem alcançar o interior, o campo, pessoas de terceira idade, jovens, não só aquela população que normalmente seria as que adotam primeiro a tecnologia, mas outras populações que normalmente estão lá no final da fila e que eles estão conseguindo nos mostrar que dá para fazer isso. Em termos, alguns números, alguns anos atrás, mostraram o grau de penetração da tecnologia no PIB chinês. Tem um estudo do Boston Consulting Group, que é uma das maiores consultorias de estratégia do mundo, em 2017, então é uma coisa que já tem relativamente alguns anos, se não me engano, 7% do PIB chinês já vinha da internet. Enquanto naquele período 5% do PIB americano e um percentual um pouco menor do mercado brasileiro. Ou seja, tanto em números absolutos quanto em números comparativos, a China já tinha uma grande penetração. Isso para mostrar o quanto é relevante em algumas áreas importantes. Então, e que estão mais em visibilidade. 5G, que é a tecnologia que, inclusive, está em discussão o tempo todo, se o Brasil vai adotar o 5G chinês ou não, enfim. Isso, uma das grandes razões é da liderança tecnológica da Huawei, que é a maior empresa de telecom atualmente no mundo. Obviamente, você tem as questões políticas por trás, mas você tem muito também um medo de que uma empresa chinesa domine esse mercado completamente. Outro setor muito relevante nisso, que é o de inteligência artificial. Então, em algumas frentes, na inteligência artificial, a China já é dominante. Uma delas, por exemplo, é o reconhecimento facial. Então, muitas das coisas ele já consegue fazer sem ter uma interface. Então, qual que é a sua identidade? É o seu próprio rosto. Então, ao invés, por exemplo, de fazer o meio de pagamento via QR Code, que é uma coisa que eles popularizaram, você paga com o seu rosto. Outras frentes em inteligência artificial, os Estados Unidos são de fato mais avançados. Mais uma frente, Sandra, que é a questão da internet das coisas, que é tudo ter tecnologia embarcada. A geladeira vai ter, o carro vai ter, a nossa roupa vai ter, o óculos que você está usando vai ter tudo, vai ter comunicação, tudo tem chip, tudo tem tecnologia por trás. Então, isso é uma das áreas que eles estão dominando também. Tá. Essa internet das coisas eu já tenho ouvido há muito tempo, mas aqui no Brasil tá demorando para chegar, né? Tá demorando, mas isso é interessante. Na verdade, assim, a gente já vê bastante na indústria. Então, a indústria, a indústria não tem muita visibilidade, né? Nós, talvez no dia a dia, como consumidores, como usuários mais simples, a gente não vê essa transformação. Mas outras coisas, elas estão devagarzinho se alavancando. Por exemplo, uma das coisas mais populares nos últimos anos são as pulseiras, né? As bands, as pulseiras que têm substituído os relógios, smartwatches. Isso é uma das formas de penetração disso, né? Então, cada vez mais a gente vai ver aplicações muito específicas ganhando escala de uma forma isolada, só que quando a gente perceber, puxa, muitas coisas estão acontecendo já. Bom, primeira coisa que eu quero saber de você, o que você acha que é inovação?
Olha, eu venho percebendo, né, Sandra, eu comecei com essa história de palestras, eu trabalhava na Microsoft, como empresa de tecnologia, e a gente foi convidado para fazer vários eventos do Itaú. Só que a gente não podia subir ao palco para falando de produto. E eu percebi, tinha o desafio de criar uma palestra que não falasse disso. A gente começou a perceber que inovação não é tecnologia. Veja, parecia uma dicotomia. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia e eu não falava de tecnologia dentro do evento. Porque a inovação está em tudo. Eu posso inovar em processos, gestão, claro. Eu posso inovar em design, posso inovar em material. Enfim, a inovação é muito mais abrangente e eu também posso inovar em tecnologia. Então, eu vejo que muitas empresas, por exemplo, tem um restaurante que eu adoro, e graças a Deus eu abri aqui em São Paulo, chamado Mangai. Conheço. Não é maravilhoso? Aquilo é pura estética da comunicação, a comida. E não faz a menor diferença a tecnologia para um negócio daquele que brincou com as simbologias nordestinas, é riquíssimo. Coloca muito restaurante refinado e elegante, às vezes sem descanteio, não é? Sim. Então, isso é inovar, a forma como você consegue chegar, que as pessoas percebem, como você gerencia as pessoas que trabalham com você, como você gerencia seu seria canal. Fazer o diferente, mas ao mesmo tempo ver o que o mercado está querendo. Um pouco disso, né? Mas como eu posso, às vezes, uma empresa consegue inovar construindo um processo mais simples. Tá. Outra consegue inovar criando um processo melhor para atender o cliente. Ou outra consegue inovar porque ela tem uma gestão de pessoas melhor. Certo. Outra consegue inovar, agora essa inovação que a gente vê nos restaurantes tem canudos de papel. Hoje a gente precisa chegar num ponto tão complexo. Para começarem, poxa, né? Poxa, por que a gente não começou isso antes? Né? Por que a gente não pensou nisso antes? Então isso começa a ver uma adaptação, na verdade, não é uma inovação. A gente vê hoje o McDonald's se reinventando, na forma como ele se apresenta, e nem sempre a tecnologia está envolvida. Então eu fujo um pouco dessa história que a tecnologia e a inovação. Assim, veja se eu estou certo. Eu acho que a inovação está também até nas coisas sustentáveis que a gente propõe, sabe? Se a gente quer trabalhar com uma empresa que tem sustentabilidade, que ajuda o terceiro setor, não é? Isso não pode ser levado como uma empresa mais inovadora por esse lado? Claro, porque ela tem esse braço, ela tem esse olhar, assim como ela pode ter na gestão de pessoas, ela pode ter na gestão dos materiais, na forma como ela faz o produto. Eu vou dar um exemplo de uma empresa pioneiríssima no Brasil, só que a gente não levanta essa bandeira, né? Eu lembro que nos anos 80 a Natura já tinha produto refil. É verdade. Os produtos Natura já eram refil. Ou seja, realmente é uma empresa que está muito à frente do seu tempo, né, no momento que isso não era discutido. E isso hoje a pauta é essa, né? Então, como de fato eu inovo, porque as novas demandas e quais são as pessoas vivem um momento que as pessoas não querem mais ter a posse das coisas, a sustentabilidade é um questionamento, e aí as empresas precisam saber se colocar frente a isso. Claro. Não é só tecnologia. Claro. A tecnologia talvez não resolva isso. Né? Me fala um pouquinho sobre como foi a sua vida profissional e o primeiro convite para fazer palestra. Eu trabalhei anos na minha vida, eu trabalhei 4 anos dentro da Microsoft praticamente, e antes disso eu trabalhava em distribuição Microsoft também, 9, então eu trabalhei, minha carreira toda foi quase toda na Microsoft. E na Microsoft eu trabalhava em marketing de pequenas e médias empresas. E uma das minhas funções era dar palestras para esse segmento. Eu cuidava de outro projeto que transformava... Palestras internas. Palestras para clientes. Existiam eventos do Itaú para pequenas empresas e nós éramos parceiros e íamos no evento do Itaú. O Itaú levava um palestrante famoso e a Microsoft. E nós participávamos desse evento. Eu cuidava de um projeto editorial que tinha na época que chamava Extreme Makeover. A gente transformava pequenas empresas na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Fiquei lá na Microsoft por quase 4 anos, 3 anos e meio. E eu comecei a receber muito convite para ir na Feira do Empreendedor. Do Sebrae. Do Sebrae, que eles tinham muito isso. Estão voltando agora, né? E só que era um problema, eu não podia cobrar, tinha um problema de conflito de interesse. Então nós íamos com todo prazer no Sebrae. Eu saí, fui para outra empresa que foi a Oracle, isso foi em 2013, e eu continuei recebendo as propostas, só que a minha função na Oracle era outra. Dava para era outra, eu comecei a conciliar, então isso na vida de um palestrante começa a virar um problema. E eu conciliava, eu tinha uma diretora que é a Carmela, que me ajudou muito nisso, nesse processo. Tinha muita sorte também, né, todo mundo. E eu comecei a vender. Sim. Esse que para eu vender, primeiro eu pus um site no ar, comprei palavra no Google, e eu vendia a mesma palestra que eu tinha na Microsoft, que era uma palestra de inovação e comunicação. A primeira vez que eu vendi, chegou uma pessoa, pediu, era um evento, mandei o orçamento, não sabia nem quanto cobrar, não sabia como funcionava, não tinha empresa. Você não me conhecia, olha isso, você não me conhecia. Eu mandei tudo numa sexta-feira, eu lembro que na segunda era feriado,
Não fui trabalhar e toca o meu telefone, um feriado em São Paulo, toca o meu telefone, era o mesmo número, que ligou na sexta, ela, olha, tá aprovado, emite a passagem para te evitar. Então eu vendi a primeira, então eu precisei vender a primeira, até então eu fazia várias, porque eu era convidado, mais de 280 palestras. Parabéns, que legal.